nosso presidente e o presidente da nova república. Olha a calculadora, para calcular o RV de salário. Em 1989, o Brasil vivia a pior crise desde a independência, a hiperinflação. Naquele ano foi lançado o livro escrito pelos professores da PUC do Rio de Janeiro, A Ordem do Progresso. Sobre 100 anos da política econômica da República, virou obra de referência. Agora o livro está sendo relançado para contar o que aconteceu nos anos seguintes, o Plano Collor, o Plano Real, os dois governos Lula. Mas os autores também fizeram um capítulo inicial, que trata da economia no Império. O livro lançado pela Campus Elsevier, A Ordem do Progresso, tem agora como subtítulo 2 séculos de política econômica do Brasil. São 13 autores e o organizador é o mesmo, o economista Marcelo de Paiva Abreu. Ele está aqui no estúdio, junto com o professor Rogério Furquim Werneck. Os dois são autores dos capítulos finais. Está aqui o novo livro. O outro, ele acabava assim num momento de... Não perca os próximos capítulos, porque foi o auge da aflição. 89 foi um ano horrível, né? E 90 também seria. Então, é muito bom que ele tenha sido lançado. Eu queria que você contasse um pouco, Marcelo, o que ele traz de novo. Traz de novo esse capítulo que você mencionou sobre... O Império, né? O Império é uma coautoria minha com Luiz Correia do Lago. É menos política econômica que estrutura da economia. Política econômica no Império é algo muito complicado e que eu não acredito que exista bibliografia suficiente para grandes voos, mas eu acho que dados importantes ali. Sim, o livro o capítulo é um bom resumo sobre a economia no Império. O capítulo sobre Jânio Quadros e João Goulart eu tinha escrito por default, ninguém queria escrever, não encontrei um autor e eu escrevi eu mesmo. E agora esse capítulo foi substituído por um capítulo de autoria do Mário Mesquita. Mário Mesquita. Que tinha escrito uma tese de mestrado sobre o assunto. E o capítulo melhorou. E houve um pequeno ajuste de um capítulo do Eduardo Modiano, que era sobre o governo Sarney. Então faltava esse meio ano aí, ou um pouquinho mais, para engatar... Entre o momento que vocês escreveram e lançaram, né? Porque foi lançado isso. No aniversário da República, 100 anos de República. Foi lançado entre os dois turnos da eleição presidencial de 1989. E o livro inclui 3 novos capítulos. Principalmente com ele aqui. Uma coautoria minha com o Rogério e 2 capítulos do Rogério. O primeiro desses 3 capítulos é sobre Itamar, Collor e Itamar. O segundo capítulo é sobre Fernando Henrique e o terceiro capítulo é sobre Lula. E tudo para em 2010. Eu acho que a menos que a minha esperança de vida seja bem diferente do que eu acho que é. Daqui a 25 vamos anos ficar por aí. Não vai Mas, haver... Rogério, no final do seu último capítulo, aí você começa a entrar na política econômica do atual governo e fala assim, mas isso aí é outra história, ou seja, vai ter um momento que talvez se atualize, né? É verdade. Mas o que você achou mais importante ao olhar esses 25 anos? Olha, eu acho que de longe o mais importante é a estabilização e a possibilidade de se fazer uma transição política, tá certo? Que mantenha a estabilização. Isso foi a história que... Eu acho que foi o principal desse período tão longo, 24 anos, vamos dizer, do que inclui os governos Collor, Itamar, Fernando Henrique e Lula. Quer dizer, ter conseguido fazer a estabilização econômica e fazer uma transição razoavelmente suave, tá certo, para o governo Lula e manter a estabilização e se criar um consenso básico sobre condição de política econômica foi muito importante. Na eleição municipal de 2000, o PT ainda estava pedindo a auditoria da dívida interna e externa, né? Então, aí, quer dizer, a mudança foi uma mudança rápida de política, felizmente, aconteceu. Essa metamorfose do PT foi algo fundamental e parecia improvável, porque, como você acabou de lembrar,
Na eleição municipal de 2000, obviamente os assuntos eram locais, mas o PT resolveu ter como um carro-chefe da campanha nacionalmente Um plebiscito, né? o apoio a um plebiscito completamente translocado da CNBB, que perguntava aos eleitores, informalmente, se a dívida interna deveria ser paga e se a dívida externa deveria ser paga. Tá? E é importante ter em mente que isso não era um projeto do baixo clero ou de alas radicais do PT. O José Dirceu era presidente do partido e propôs um decreto legislativo oficializando este plebiscito. Então, nós estamos falando de final do ano 2000. 18 meses depois, o Lula era o candidato que liderava as pesquisas de opinião, com alta probabilidade de virar presidente da República. É natural que com essa plataforma, que havia sido defendida há tão pouco tempo atrás, isso tenha criado uma desestabilização brutal na medida em que pessoas e empresas tentavam fugir de aplicações financeiras que poderiam ser prejudicadas por um calote da dívida. Eu estava olhando, Marcelo, o capítulo do Império, que é seu e do Luiz Aranha, né? Uma surpresa que eu tive é com baixo crescimento, né? Como é que o Brasil cresceu pouco? Porque quando vocês comparam as economias do Brasil e do México, por exemplo, que a economia argentina sempre teve um PIB per capita muito maior até que foi, né, descendo, né? Mas, então, isso não me surpreendeu. Mas a comparação com o México, a gente ao longo do Império, ter se distanciado até do México, né? Por que o Brasil cresceu tão pouco, você acha? Não, o Brasil certamente cresceu muito pouco no século XIX, embora, em comparação com o resto da América Latina, tenha tido uma gestão econômica bastante virtuosa. Porque não suspendeu o pagamento da dívida externa, mas, vamos dizer, talvez possamos escolher a política com relação à mão de obra como a demonstração que havia uma certa relutância em relação à modernização. Que é de adoção o Brasil do tem trabalho essa assalariado, né? Isso, não, mas o Brasil tem essa triste história da abolição ter esperado praticamente a República para que houvesse uma decisão, e todas as medidas no entretempo foram realmente paliativas, como o ventre livre, sexagenário, são todas medidas que têm importância relativamente muito modesta. Você acha que isso tem alguma relação com o baixo crescimento? Eu acho que você pode explicar o baixo crescimento por uma certa falta de sorte. Guerra do Paraguai foi um evento. A grande fome, né, que no Brasil não se usa esse termo porque é de mau gosto, fome seca do final dos 1870, começo dos 1880, só no finalzinho do Império é que o mundo acha que o Brasil vai muito bem, que eu acho, uma vinheta interessante a respeito da incapacidade dos mercados financeiros internacionais avaliarem risco, porque a dívida pública externa brasileira nunca foi tão bem cotada quanto em 1888, exatamente quando estava na beira do precipício. Agora, uma coisa interessante também que eu achei nesse capítulo é a rapidez do desenvolvimento da ferrovia, né? Ela começa em 1870, 1889, acho que é isso, esse dado. Saiu de, sei lá, 700 quilômetros para quase 9.500 quilômetros, né? Sim. Né? Foi uma coisa assim. Nós temos hoje 30 mil quilômetros. Sim. Esse redor dos tantos anos depois, a gente tem, 125 anos depois, a gente triplicou apenas a ferrovia. Quer dizer, a ferrovia é muito pequena no Brasil. O Brasil é muito difícil do ponto de vista de rede viária, porque tem esse quilômetro aí de diferença. Logo depois da costa, tem 1 quilômetro a ser vencido. Não é comparado com a Argentina, por exemplo, que é uma mão, né? Você pode irradiar as ferrovias e vai encontrar as montanhas lá no fim do país. No Brasil, isso sempre foi complicado, o Estado é mau gestor, então adotou-se, como em muitos lugares do mundo, uma política de atração do capital estrangeiro, garantindo a rentabilidade. Capital estrangeiro, né? Foi quando garantiu a rentabilidade aqui. Embora muitos paulistas cafeicultores fossem bastante
imaginativos em relação ao investimento. A ideia do café retrógrado, em oposição ao italianinho da indústria, é uma ideia completamente falsa. Os cafeicultores eram bastante ativos em relação a investimento na infraestrutura e constituiu-se uma rede ferroviária razoável. A joia da coroa, do ponto de vista britânico, era a ligação Santos-São Paulo e até o Planalto Paulista, e depois se irradiava em outras ferrovias. Foi um investimento raro, porque o investimento britânico que foi extremamente lucrativo, décadas e décadas e décadas. E essa história só acaba depois da Segunda Guerra Mundial. Tá certo. Você acha que 2 eventos nos governos diferentes prejudicaram a questão fiscal ou o rigor fiscal? De um lado, a busca da reeleição pelo Fernando Henrique, do outro lado, a crise do mensalão no governo Lula? A questão fiscal, você olhando para trás esse período todo, ela continua em aberto. A gente vai convivendo com ela na medida do possível, mas nós temos uma agenda fiscal em aberto extremamente complicada e continuamos. A gente fez bastante também, né, Rogério? Ou seja, quê? A gente fez bastante. Isso. Não, fez bastante, mas é importante olhar para trás e ver o seguinte: a carga tributária, no começo desse período, 24 anos atrás, era da ordem de 24% do PIB. Hoje é de mais de 36%, 37%. Esse aumento de carga tributária se deu num período de paz. Quando você olha a carga tributária de outros países, a carga tributária americana ou a carga tributária de países europeus, você nota, no século XX, você nota que há 2 saltos importantes, um na Primeira Guerra Mundial, outro na Segunda Guerra Mundial. Então, tem um fator explicativo fundamental. Ela sobe por razões militares e depois não volta. No Brasil, nada ocorreu parecido. E a carga tributária foi multiplicada por 1,5 vezes. E esse processo não acabou. Ou seja, nós continuamos com um padrão de gasto que evolui no tempo de uma maneira que continua a exigir aumento de carga tributária. Então, essa história se projeta para o futuro. Uau. E você olha, por exemplo, o debate atual da eleição presidencial, não parece muito claro que isso vá, de repente, ser sustado. Tá certo. Ou seja, a sociedade está passando ao largo dessa questão. Ela não pode, eternamente, ter pretensões que se traduzem em gastos que exigem aumento persistente e continuado da carga tributária. Tá certo. Vou fazer um pequeno intervalo agora, Rogério, Marcelo. Eu volto daqui a pouco, hoje, conversando sobre o livro A Ordem do Progresso. Hoje eu estou conversando com os professores Marcelo de Paiva Abreu e Rogério Werneck sobre esse livro, A Ordem do Progresso, que está sendo relançado numa versão ampliada. Marcelo, ele estava falando antes do intervalo uma coisa assustadora. Quer dizer, a carga tributária saiu de 24% para 36% do PIB em tempos de paz. E tudo da campanha mostra que a gente não parou com esse filme, porque as demandas, as propostas dos candidatos levam a mais aumento. Você acha isso também? Discorda dele, por favor. Por favor, não, me dá uma acho que é uma aí. doença brasileira, o gosto de gastar. Eu acho que nós tivemos a grande crise pré-1964, foi uma crise que tinha a ver com o gosto de gastar. Não é? E o presidente Juscelino Kubitschek era o símbolo dessa síndrome. Não é? O livro do ex-ministro Lucas Lopes sobre o governo Juscelino é ilustrativo. Ele adorava fazer uma obra e não tinha a menor contemplação com o que se chama restrição orçamentária. Então, arranje o dinheiro que eu faço a obra. Então, existia um problema, existia a lei da usura, que limitava a capacidade do Estado pagar juros nominais acima de 12% sobre títulos da dívida externa, a inflação era de mais de 12%, ninguém se apresentava para comprar títulos públicos com taxas de juros reais negativas. Não é? Depois houve essa invenção que parecia maravilhosa, que era a correção monetária, que resolveu o problema temporariamente, nos tempos da ditadura. E depois houve o acidente da crise do petróleo, e descobriu-se que a indexação era algo muito complexo quando se tratasse de conter o choque inflacionário no começo dos anos 80.
E aí o Brasil ficou patinando durante praticamente 15 anos, na luta contra perseguindo, essa inflação. fingindo que não existia problema fiscal e tentando fazer mágica, de fato, com a sucessão de planos cruzados, etc. E novo plano cruzado, arroz com feijão, em suma, vários... Verão... aprendendo, né? Na sala de aula para aprender a fazer direito com o Plano Real, que tem um lado fiscal importante, mas é o menininho holandês botando o dedo no furo do dique, né? É uma solução que não é uma solução permanente. Mas veja bem, e a lei de responsabilidade fiscal? Sim. Quer dizer, ela não é só o menino do dique holandês, Sim, mais... Construíram-se instituições. Sim, mas o problema não foi resolvido de uma forma permanente. Não que está embutido no a sistema. Carga, né? Não está embutido no sistema. E aí ocorre, eu acho que o governo, certamente o governo atual, mas o governo Lula e o governo Fernando Henrique era muito melhor com relação a gastos do que em relação a controle. do que em relação a controle, e a solução era arrecadar mais. E foi algo coerente através do tempo, e eu acho que existe um limite a isso. Como o Rogério chamou a atenção, o Brasil tem essa característica de ter uma carga tributária de um país muito mais desenvolvido do que efetivamente é, e gasta muito mal, né? Além da questão fiscal, qual o outro problema que o Brasil tem? Quando você olha, você visitou esses anos recentes, né, da política econômica, de governo a governo, vendo os defeitos, vendo as virtudes, os avanços, mas além disso, o que mais temos que ver? Não, eu acho que o que hoje em dia, digamos, causa um pouco de preocupação, você olhando para essa experiência dos últimos 24 anos, durante a qual se construiu esse consenso, que parecia tão improvável, não é? Que oposição e governo começaram a compartilhar um mesmo conjunto de ideias comuns sobre aspectos básicos da condução da política econômica. O que hoje me parece muito preocupante é que isso esteja se esvaindo. Ou seja, eu era mais otimista sobre isso em 2006 do que em 2010 e mais otimista em 2010 do que em 2014. Eu acho que, de alguma forma, esse consenso está indo para o brejo de novo. Tá certo? Ou seja, em torno princípios básicos de condução da política econômica, tá? Que, surpreendentemente, no primeiro governo Lula, por exemplo, eram os mesmos do segundo governo Fernando Henrique Cardoso. Eram, em parte, os mesmos na primeira metade do segundo governo Lula. Começou a ficar um pouco mais diferente na segunda metade. E é difícil dizer que esses princípios continuam os mesmos no governo Dilma. Então, acho que esse consenso, ele não foi construído e estará aí para sempre. Ele tem que ser reconstruído todo o tempo. A lição é essa. Ele não pode ser considerado garantido. Ou seja, essa parte nós já fizemos e podemos cuidar do resto. Não. O processo político vai exigindo que ele seja permanentemente mantido e reconstruído. Eu acho que existem temas adicionais preocupantes, que têm a ver com Estado e abertura. Nos dois casos, eu acho que houve um recuo. Abertura comercial. Esses temas são clássicos, porque, de alguma forma, foram retratados na famosíssima controvérsia Goudin-Roberto Simonsen, em 1944, e o modelo vitorioso, quem foi vitorioso foi Roberto Simonsen, que defendia um modelo autárquico, mais fechado, não é isso? E com um Estado bastante pesado. De alguma forma, em meio às trapalhadas do governo Collor, esses dois temas foram abordados, fez-se alguma coisa em relação à redução do papel do Estado na economia e fez-se bastante mais em relação a abrir a economia em relação ao mundo. Eu acho que nos dois casos podem ser identificados recuos preocupantes. Você acha que agora, quer dizer, a coisa do fortalecimento do tamanho do Estado da economia e do fechamento da economia? Há uma volta da ideia que eu acho que a evidência é totalmente contrária a esse tipo de diagnóstico, é que o Estado é um bom alocador
O Estado, a gente sabe, a gente pode ler as experiências do passado, o Estado tem alguns acertos, muitos erros. O Estado, obviamente, tem uma função para corrigir falhas de mercado, mas há uma recuperação da ideia de que, sem que o Estado resolva para que lado vão os investimentos, o assunto não pode ser resolvido. E a abertura, eu acho que por uma certa tragédia de vizinhança, o Brasil está atrelado numa constelação de subalianças que fazem com que tenha sido completamente paralisada qualquer intenção de se abrir à economia internacional, e a atmosfera é de total isolamento, a despeito do fato das exportações terem aumentado, etc. Mas tem a ver com um boom de exportações de commodities e coisas do gênero. Quando eu estava lendo o capítulo do Império, aí me deu aquela aflição. Não que eu não soubesse isso, mas de repente juntou tudo, né? Que a gente exportava commodities, agora exporta commodities. Ouro, açúcar e borracha, e agora minério de ferro, soja. E fiquei com a sensação de que a gente só faz essa mesma coisa, que a gente, essa ideia de que a gente só produz isso é verdadeira. Você acha que é bobagem? Não, existe uma discussão que eu acho que nós não vamos ter tempo de ter, mas acabou o se é pecado ser exportador eficiente de commodities, eu acho que certamente não. Não. E eu acho que o conteúdo de inovação na expansão das exportações de commodities é muito grande, ao contrário do que sugere a van-filosofia. Acho que você tem que explorar suas vantagens comparativas. Não é? E houve um certo desapontamento com o fato que você desmontou um sistema de subsídios extremamente generosos à indústria. O Brasil tem que se reorientar, e eu acho que aí seria deixo exatamente para o Estado ter um papel importante como adotando políticas que estimulem a inovação e não simplesmente conceda subsídios a projetos que não têm um grande conteúdo inovador. Tá certo, é um programa curtinho para tanta história. Obrigada, Marcelo de Paiva Abreu, obrigada, Rogério Werneck. E o livro é esse, A Ordem do Progresso, 200 anos de política econômica, 200 anos da economia brasileira, aqui. Até a semana que vem.